Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar o potencial de repouso e o potencial de ação. Esse assunto é fundamental porque ele nos ensina como as células neuronais, os neurônios, conseguem se comunicar com outros neurônios e até mesmo entre neurônios e células musculares, tá? Estímulo da contração muscular. Então nós vamos ver os detalhes que estão relacionados ao potencial de repouso, quando a célula está quieta, está silenciada. Após, então, eu tenho um estímulo que eu desencadeio, se o estímulo for forte, o potencial de ação. E é isso que comunica uma célula com a outra. Então nós vamos estudar esses detalhes e para isso eu peço a atenção de vocês que a gente vai utilizar a nossa lousa virtual. Vamos lá. O potencial de repouso, então, quando ele está silenciado, quando ele está sem estímulo, eu tenho aqui uma diferença de cargas dos dois lados da membrana. Então, aqui está representado uma célula neuronal. Essa parte aqui eu chamo de soma ou corpo celular. Essa parte aqui, um pouco mais abaixo, de axônio, onde vai estar presente a bainha de mielina, que quanto mais bainha de mielina eu tiver, mais rápido vai ser esse impulso nervoso. E aqui embaixo eu tenho o chamado terminal pré-sináptico, onde estão mostrados ali pequenas vesículas onde estão os neurotransmissores. Bom, o que nos interessa aqui, nesse potencial de repouso, é a diferença de cargas elétricas. Então notem que eu desenhei aqui de forma didática um sódio bem grande, exemplificando que eu tenho uma maior concentração de sódio do lado de fora do neurônio, na parte extracelular, do que a parte de dentro, intracelular. Então eu tenho mais sódio em concentração do lado de fora do que o lado de dentro. E em compensação, eu tenho aqui uma maior concentração de sódio, o símbolo aqui de K+, dentro do neurônio, tenho uma maior concentração de potássio intracelular do que fora dele. Então, essas diferenças de cargas, elas estão exemplificadas aqui, ó. Eu tenho uma maior concentração, maior quantidade de cargas positivas do lado de fora em relação ao lado de dentro. Pessoal, isso aqui não significa que eu só tenho carga positiva fora e só tenho carga negativa dentro. Não é isso. É a diferença entre a concentração destes íons. Nós temos aqui também uma maior concentração de cloreto fora da célula e outros íons, mas os principais são sódio e potássio, ok? Então a diferença de cargas no potencial de repouso, nós temos aqui a colocação de um eletrodo, está mostrado aqui, ó, dentro do neurônio, e esse potencial de repouso é em torno de menos 70 milivolts. Significa que a parte intracelular é mais negativa em relação ao lado de fora, ok? Então isso é bem importante a gente entender, que é a diferença de cargas elétricas destes íons. Então quando o neurônio está em repouso, ou também chamado de potencial de membrana, eu tenho aqui em torno de menos 70 milivolts. E essas diferenças são principalmente em relação aos níveis de sódio e potássio. Sódio mais concentrado do lado de fora, no potencial de repouso, e o potássio mais concentrado do lado de dentro do neurônio. Quando nós tivermos um estímulo, estes íons eles vão ser deslocados porque tem canais iônicos na membrana plasmática da célula neuronal. Ok? Então, quando está sem estímulo, nós estamos no potencial de repouso ou de membrana. Quando ocorre um estímulo, nós temos aqui o início do potencial de ação. A gente vai ver que esse estímulo tem que ser forte o suficiente para acontecer o potencial de ação, que é, na verdade, nosso impulso nervoso. Então, ocorrem estímulos que invertem o potencial de repouso.
Então, no potencial de repouso, a gente tinha lá menos 70 milivolts. Notem que quando eu tenho esse estímulo suficientemente forte, o sódio, eu chamo lá de sodião, que está mais concentrado lá de fora, agora ele começa a entrar dentro da célula neuronal, na parte do soma ou do corpo celular. Então, nesse momento, quando eu tenho um estímulo forte o suficiente, eu inicio um processo chamado de despolarização, que significa que o interior da célula fica mais positivo em relação ao lado de fora, justamente porque eu estou invertendo esses polos aqui, essas cargas elétricas. Então o sódio começa a entrar dentro da célula neuronal. Notem que agora o sódio, que era o sodinho, agora está sodião dentro da célula neuronal. Então eu tenho cargas mais positivas do lado de dentro em relação ao lado de fora. Ok? Então esse potencial de ação vai acontecer em toda a membrana plasmática da célula neuronal, começando aqui no chamado cone de implantação, que é mais ou menos nessa parte aqui que eu estou desenhando em verde, e ele vai em direção a todo o axônio até chegar no terminal pré-sináptico, que é aquela pontinha que eu tinha mostrado na projeção anterior. Então, quando isso acontece, né, eu tenho várias fases do potencial de ação e ela vai acontecendo de forma muito rápida. Então, eu vou despolarizar a membrana, depois vou repolarizar, depois vou hiperpolarizar e esse estímulo vai sendo enviado adiante por toda a extensão da membrana. Quando isso acontece, essas diversas fases, aqui é só a primeira, mas eu já estou mostrando uma noção geral. Quando eu chego aqui nessa pontinha chamada de terminal pré-sináptico, eu tenho aqui um canal de cálcio. Esse canal de cálcio, ele permite a liberação daqueles pontinhos verdes aqui, ó, dentro das vesículas, para eu conseguir liberar e acontecer, por exemplo, uma sinapse do tipo química. Então, eu tenho um potencial de ação que envolve várias fases: despolarização, repolarização, hiperpolarização, que nós já vamos ver, até chegar o momento que eu consiga abrir aqui um canal de cálcio e por exocitose eu consiga liberar esses neurotransmissores para essa região aqui, ó, chamado de fenda sináptica. Fenda sináptica é um espaço que eu não tenho contato físico entre uma célula neuronal e outra célula neuronal, ou entre uma célula neuronal e uma célula muscular. Eu tenho um espaço. Neste espaço é liberado essas substâncias químicas, que podem ser, por exemplo, dopamina, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, GABA, enfim, várias moléculas químicas que acabam modulando e ativando determinados neurônios com diversas funções no nosso cérebro, por exemplo, ok? Bom, então a nossa primeira fase é a chamada despolarização. Significa o quê? Significa que eu vou, dependendo do estímulo, abrir canais de sódio dependente de voltagem. Ou seja, se eu tiver um estímulo forte o suficiente, eu vou abrir canais, aqui representados em amarelo no meu desenho, e vão ter vários canais aqui em toda a membrana plasmática da célula neuronal. Se esse estímulo for forte o suficiente, que ele passar o chamado limiar, eu vou abrir esses canais de sódio e o sódio que estava mais concentrado do lado de fora agora começa a entrar dentro da célula neuronal. E isso eu chamo de despolarização. Significa que o interior da célula fica mais positivo, ok? Então isso aqui acontece de forma muito rápida e em seguida eu tenho uma fase de repolarização. Ou seja, quando eu abro aqueles canais de sódio dependente de voltagem, é como se fosse aberto uma porteira. Várias porteiras vão ser abertas ao mesmo tempo e o sódio começa a entrar dentro da célula neuronal. A partir do momento que entrou tanto sódio, mas tanto sódio, esses canais aqui dependentes de voltagem, agora eles vão ficar fechados. Por quê? Porque eles são dependentes de voltagem.
E quando eu começo a entrar, né, uma grande quantidade de sódio aqui dentro, quando chega em torno de mais 30 milivolts, lembrem lá que no começo ele estava a menos 70. E eu tenho um eletrodo dentro do neurônio. Começou a entrar sódio, começou a entrar sódio, começou a entrar sódio, até chegar num ponto que eu tenho mais 30 milivolts. Significa que dentro do meu neurônio aqui está repleto de cargas positivas. Porque entrou sódio e ainda eu tenho potássio aqui, ó, que até então ele não estava participando nada, ele só estava mais concentrado do lado de dentro. Quando eu chego nessa fase de repolarização, que é em torno de mais 30 milivolts, eu fechei esses canais de sódio e abri os canais de potássio dependente de voltagem. Então notem que o potássio que está aqui concentrado dentro do neurônio, agora ele vai sair para o meio extracelular. E quando eu estou tirando carga positiva de dentro do neurônio, eu estou ficando mais negativo. Então eu posso ter duas maneiras de ter um interior celular, né, a parte intracelular, mais negativa, com cargas mais negativas, obviamente, e se eu tirar cargas positivas, também eu fico eletronegativo, ok? Então, essa segunda fase do potencial de ação eu chamo de repolarização. O que aconteceu aqui? Parou de entrar sódio, ok? Esses canais fecharam, e agora abriram os canais de potássio dependente de voltagem. Então, dessa forma, eu começo a ficar mais eletronegativo. Então, isso é uma fase que está acontecendo no impulso elétrico, né, que eu chamo de potencial de ação do neurônio. Aqui no gráfico vai ficar mais fácil de a gente entender, ó. Olha só, a gente iniciou no potencial de repouso ou potencial de membrana, que é menos 70 milivolts, ok? A partir do momento que eu tenho um estímulo, que eu vou desenhar tipo um raio, ó, que é o estímulo, beleza? Quando eu tenho um estímulo forte o suficiente para alcançar aqui, ó, o limiar, que é em torno de menos 55 milivolts, eu tenho a abertura, nesse momento aqui, daqueles canais de sódio dependente de voltagem. Então, nessa fase, quando eu tenho um estímulo forte, eu estou acontecendo aqui, ó, está acontecendo aqui a despolarização. Então, nessa fase aqui, ó, isso aqui é despolarização. Significa que eu abri aqueles canais de sódio dependente de voltagem e começou a entrar um monte de sódio dentro do neurônio, ok? Se eu tiver um estímulo que alcance aqui, o que vocês acham? Eu vou despolarizar? Se o estímulo for, sei lá, menos 65, olha só, alcançou o limiar? Não alcançou o limiar. Então eu não vou despolarizar. Então eu preciso que esse estímulo seja forte o suficiente para abrir esses canais de sódio dependente de voltagem que abrem aqui no menos 55. Se for um estímulo meia boca, fraquinho, não vai acontecer um impulso nervoso, ok? Bom, quando eu chego aqui em torno de mais 30, notem aqui do lado esquerdo, mais 30 milivolts, eu cheguei aqui no pico, ó. Quando eu chego aqui no pico, aqueles canais de sódio dependente de voltagem fecham-se. E ao mesmo tempo eu vou abrir os canais de potássio. O potássio ele está mais concentrado dentro do neurônio. E agora ele vai começar a sair. Essa fase aqui, ó, eu chamo de repolarização. Então eu estou tirando carga positiva. Então eu estou ficando mais eletronegativo. Olha só. Lá de cima até ali embaixo, eu tenho a fase de repolarização. Mas notem que acontece algo interessante aqui. Essa parte de repolarização, ela fica mais negativa do que o potencial de repouso. Notem. Ele fica ali em torno de mais 90 milivolts, mais ou menos. Ó. Eu tenho menos 70 e aqui mais 90 milivolts. Chega até aqui embaixo. Ó.
mais ou menos, tá? Então ele fica mais eletronegativo. Por que isso acontece? Porque esses canais de potássio dependente de voltagem, eles são meio boca abertas, vamos pensar assim. Eles demoram para fechar. Eles não chegam ali, ó, menos 70 e fecha todo. Não, eles vão fechando bem devagarinho. Então significa que eu tiro mais potássio do que eu deveria nesse processo de repolarização. Então são canais lentos de potássio. Então essa fase aqui, ó, eu chamo de hiperpolarização, porque eu fico mais negativo do que eu deveria. Por que isso acontece? Porque os canais de potássio, demoram para fechar. Então eu fico mais eletronegativo. Bom, o que vocês devem estar pensando? Loucura isso aqui, né? Sim, primeira coisa é que loucura. Mas olha só, como é que eu volto à normalidade? Como é que eu volto para o potencial de repouso? Isso aqui aconteceu em milissegundos, olha só. Milissegundos. Ficou eletronegativo. Como é que eu arrumo essa bagunça? Por que bagunça, professor? Como que bagunça? Eu não botei sódio que estava do lado de fora para dentro da célula e o potássio que estava concentrado dentro da célula agora está fora? Não está uma bagunça? Não está uma loucura? Está tudo no lugar que não devia? Então aqui eu preciso voltar à normalidade. E essa normalidade é reestabelecida aqui na hiperpolarização pela bomba famosíssima sódio, potássio, ATPase. ATPase. Então essa bomba ela vai bombear 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Dessa forma ela consegue reestabelecer o potencial de repouso. E esse potencial de repouso vai ser importante para um novo estímulo. Então isso aqui acontece muito rápido e é um pedacinho ali da membrana plasmática. Geralmente entre as bainhas de mielina, uma com a outra ali do axônio, que eu chamo de nodo de Ranvier. Então esse potencial de ação acontece naquele segmento chamado nodo de Ranvier e acontece de forma muito rápida. Então acontece ali o estímulo, despolariza, repolariza, hiperpolariza, daí entra em ação a bomba sódio potássio ATPase. Então, quando tiver um novo estímulo, acontece tudo novamente. E esse impulso elétrico ele tem que ser enviado adiante, por toda a extensão da membrana do neurônio, para que eu possa levar, né, essa informação adiante a partir da liberação daqueles neurotransmissores, caso a sinapse seja do tipo química, ok? Então, essas são as fases que acontecem o potencial de ação. Esse potencial de ação é fundamental nós entendermos, porque é ela que vai comunicar uma célula neuronal com a outra e também com células musculares, para eu estimular e ter, por exemplo, uma contração muscular. Eu preciso de um neurônio mandando um impulso elétrico, isso que a gente estudou agora, até chegar aqui, por exemplo, no meu bíceps e eu ter a contração muscular. Então, esse estudo do potencial de ação é fundamental nós termos em mente o seu funcionamento, né, a parte fisiológica, para a gente conseguir entender o que acontece em outros distúrbios que envolvem o potencial de ação e também envolve essa comunicação entre células neuronais e também células neuronais e células musculares. Agora eu vou deixar um link para vocês realizarem um recurso educacional que exemplifica todo esse potencial de repouso de forma didática e o potencial de ação, com exercícios e vídeos. Eu recomendo, então, para quem não sabe a língua inglesa, abrir pelo Google Chrome, que lá vocês conseguem colocar com o segundo botão do mouse uma tradução simultânea e dá para colocar nos vídeos também a legenda em inglês. Depois tem uma parte ali chamada de transcrição, que tem todo o áudio transcrito em português. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até mais!